Leitura do livro, Código da Mente, parte é possível ser espiritual sem ser religioso? O modelo tradicional da realidade funciona assim: só posso ser espiritual se seguir uma determinada religião. Mas por que não considerar que o nosso eu espiritual existe separadamente dos sistemas religiosos e que a moralidade não depende da religião ou da crença em Deus? A bondade, a generosidade, a regra de ouro, The Golden Rule é tratar os outros como você quer ser tratado. Se você quer ser tratado bem, tratar os outros bem, né? Eu gosto dessa regra aqui. Uma resume uma história sobre um cara que se controla, agia, tudo que ele agia era sobre a regra de ouro, meu. Mas era engraçado, por causa que ele tinha os poderes sobrenaturais, né? Daí ele conseguia, quando quando ele via alguém brilhando em dourado, ele sabia que se ele ajudasse essa pessoa, se ele tratasse ela bem, ele ia conseguir alguma coisa em troca equivalente ou melhor ainda. Essa era a regra de ouro dele. E ele sempre e daí ele tinha decidido que não importa o que fosse, ele sempre ia agir com respeito à regra de ouro. E daí, não importava o que ele tinha que sacrificar, ele ia ajudar aquela pessoa. Ele tinha feito essa decisão e usou na história. E a história foi bem legal. Ele conseguiu as coisas deram bem pra ele. Mesmo depois de acontecer um monte de merda. Incrível, foi muito legal, era legal a historinha. Vai. Não precisa ser ensinados apenas pela religião. Segundo o livro Good Without God, Bom Sem Deus, de Greg M. Pestein, o capelão humanista da Universidade de Harvard, a quarta maior da adesão do mundo atual depois do cristianismo, do islamismo e do hinduísmo é hoje o humanismo. O humanismo é a ideia de que não precisamos de uma religião para ser bons. Ele difere do ateísmo no sentido de que os humanistas acreditam que existe um Deus. Mas ele certamente não é o ser crítico zangado criado por muitos textos religiosos. Em vez disso, para um humanista, Deus pode ser o universo, ou a conexão com a vida na Terra, ou o espírito. O humanismo está abrindo um novo caminho espiritual para pessoas que querem rejeitar as regras estúpidas da religião, mas não adotam o ateísmo. Não existe 1 bilhão de humanistas no planeta, e esse número está aumentando. Além de explorar o humanismo, você também pode tentar criar sua própria religião, rica em tradições e experiências autodescobertas, mas livre das regras estúpidas da religião organizada. Thomas Murray, em seu livro A Religion of Unknown, uma religião própria, sugere que devemos todos criar nossas próprias religiões. Ele descreve: esse novo tipo de religião pede que você não se afaste de ser um seguidor para ser um criador. Eu prevejo um novo tipo de criatividade espiritual em que não mais dedicaremos a acreditar em um determinado credo e seguir certa tradição cegamente. Agora nós permitimos um ceticismo saudável e mesmo piedoso. Mais importante, já não sentimos pressão para escolher uma tradição de detrimento de outras, mas somos capazes de apreciar muitas rotas para a riqueza espiritual, e essa nova religião é uma mistura de inspiração individual e tradição inspiradora. Pessoalmente senti dificuldades quando deixei a religião. Eu acreditava que com uma força maior, de modo que o ateísmo não me parecia certo. Então comecei a explorar modelos como o humanismo e o panteísmo e encontrei minha resposta. Hoje combina a ideia de humanismo e panteísmo e práticas estruturais com a meditação, com as crenças da minha família sobre o hinduísmo e o cristianismo, que eu escolho dependendo de quanto esses modelos parecem capazes de possibilitar o meu progresso. Exercício: examinando os seus modelos de crenças em 12 áreas de equilíbrio. 12 casas do zodíaco. A seguir, em uma lista de 12 áreas de equilíbrio do capítulo anterior, em seu computador está uma lista do capítulo anterior. Em seu computador ou em seu diário, escreva os modelos de realidade que você tem em cada uma dessas categorias. Enumere as mais comuns para você começar. Você vai notar uma correlação com seus resultados de classificação dessas categorias no capítulo 3. Em outras palavras, as categorias em que você obteve a pontuação mais baixa também devem abranger os modelos de crenças mais prejudiciais. Seu relacionamento amoroso: como você define amor, o que você espera dar e receber em um relacionamento amoroso.
Você acredita que o amor traz sofrimento? Você acredita que o amor pode ser duradouro? Você acredita que tem grande capacidade de amar? Você acredita que merece ser amado e valorizado? Suas amizades, como você define amizade? Você acredita que suas amizades podem ser duradouras? Você acredita que seus amigos tomam mais de você do que oferecem? Você acredita que fazer amigos é fácil ou difícil? Suas aventuras, o que são aventuras para você? São viagens, atividades físicas, arte, cultura, paisagens e sons urbanos ou rurais. Ver como pessoas vivem em lugares totalmente diferentes de onde você mora. Você cria espaço e tempo para a aventura em sua vida? Você acredita que precisa poupar para a aposentadoria antes de fazer uma longa viagem? Você sentiria culpa se deixasse o trabalho ou a família para tirar férias sozinho? Você acha que gastar dinheiro em experiências como paraquedismo é de futilidade? Seu ambiente, onde você se sente mais feliz? Você está satisfeito com onde e como vive? Como você define lar? Que aspectos do seu ambiente são mais importantes para você? Cores, sons, tipo de móveis, proximidade com a natureza ou aspectos culturais, capricho, nível de conveniência, itens de luxo, etc. Você acredita que merece uma casa suntuosa, hospedar-se em hotéis 5 estrelas quando viajava e trabalhar em ambientes ótimos? Sua saúde e bem-estar. Como você define saúde física? Como você define uma alimentação saudável? Você acredita que tem tendência genética para a obesidade ou outros problemas de saúde? Você acredita que vai viver tanto ou mais que seus pais? Você acredita que está envelhecendo bem ou mal? Sua vida é intelectual. Quanto você está aprendendo, quanto você está crescendo, quanto controle você tem sobre sua mente e seus pensamentos diários. Você acredita que tem uma inteligência adequada para atingir as suas metas, suas habilidades, em que você se considera bom e em que não é tão habilidoso? De onde vieram essas percepções e o que o impede de aprender coisas novas? Há habilidades que você está preparado para abandonar? O que o impede de fazer a mudança? Que habilidades especiais e traços de caráter você tem que considera valiosos? Em que você acha que é péssimo? Sua vida espiritual? Em que tipo de valores espirituais você acredita? Como você as pratica e com que frequência? Para você, a espiritualidade é uma experiência social ou individual? Você está preso a modelos de cultura e religião? Que tem poucos atrativos, mas tem medo de abandoná-los com receio de magoar outras pessoas? Sua carreira. Qual é a definição de trabalho? Como você define carreira e quanto você gosta de sua carreira? Você sente que está sendo notado e valorizado em sua carreira? Você sente que tem o que é necessário para ter sucesso? Sua vida criativa, você se considera criativo? Sua vida criativa, você se considera criativo? Há alguma pessoa criativa que você admira? O que você admira nela? Em que buscas criativas você se envolve? Você acredita que tem talento para um projeto criativo específico? Sua vida familiar. Qual é o seu principal papel como parceiro de vida e como filho, sua vida familiar é satisfatória? Quais eram os seus valores sobre a formação de uma família? Você acha que uma família é uma carga ou um trunfo para sua felicidade? Sua vida é comunitária? Você partilha os valores da comunidade em que vive? Qual você considera ser o maior objetivo de uma comunidade? Você acha que é capaz de contribuir? Você sente vontade de contribuir? Duas ferramentas para reescrever os seus modelos de realidade. Depois de fazer o exercício acima, você deverá ter uma ideia dos modelos de realidade que você precisa aperfeiçoar. Você não precisa se encontrar com monges em banheiras de hidro para se submeter a hipnose ou se submeter à hipnose para frustrar seus modelos. Porém, não seria ótimo se pudéssemos passar a um patamar mais elevado com um beijo? Modelos ruins podem evaporar por meio de uma compreensão repentina, às vezes espontânea, como aconteceu comigo na hidromassagem, ou por meio da meditação, leitura inspiradora ou outras práticas de consciência, incluindo ficar sentado em uma sala sozinho, refletindo sobre a vida e perguntando-se como passar até essa visão mundo especial. À medida que avança por este livro, você vai reunir informações e experiências que o surpreenderão, que o deixarão propenso a abandonar certos modelos de debilitantes, e também haverá exercícios específicos que o ajudarão a se livrar de modelos por meio de despertar que eles causarão. Por ora, porém, aqui estão duas técnicas instantâneas que você pode aplicar a fim de remover os modelos negativos
de realidade que pode desenvolver do dia a dia. Ambas se baseiam na ideia de ativar sua mente racional antes de adotar um modelo inconscientemente. Questão 1. O meu modelo da realidade é uma verdade absoluta ou relativa? Embora algumas coisas do mundo sejam verdades absolutas, elas são verdades que os pais devem tomar, elas são verdadeiras para todos os seres humanos em qualquer cultura, como a ideia de que os pais devem tomar conta dos filhos enquanto eles não podem cuidar de si mesmos, ou que todos precisamos comer para sobreviver. Muitas coisas são apenas verdades relativas e elas são feitas de modo diferente em diferentes culturas, como certas formas de criar os filhos, comer, expressar e ser espiritualmente e lidar com um relacionamento amoroso e muito mais. O seu modelo é de realidade absoluta ou de verdade relativa. Se você adotar um modelo que não é cientificamente validado, sinta-se à vontade para questioná-lo. Isso certamente se aplica a crenças religiosas e o motivo pelo qual questionei as normas da minha cultura quando criança sobre comer carne bovina foi o fato de não ter notado que milhões de pessoas em todo o mundo apreciavam carne bovina. Foi o fato de ter notado. Porque eu não podia. Algum aspecto de sua cultura que você sabe ser uma verdade relativa para a maior parte da humanidade? Se você ainda gosta de acreditar nela, continue assim, mas se ela for prejudicial ou obriga a se vestir de uma determinada maneira, caçar de certo modo ou restringir sua alimentação ou vida de um jeito que o desagrada, você deve assim mesmo abandoná-la. Regras estúpidas são feitas para serem quebradas. Lembre-se de que nenhuma cultura ou religião domina a maior parte do mundo hoje em dia. Nenhuma religião importante controla a maioria da população. Saiba que, não importa o que sua cultura o fez acreditar, a grande maioria dos seres humanos provavelmente não acredita nisso. E você também não pode optar por desacreditar. O poder de escolher em que queremos acreditar ou não acreditar é um dos maiores presentes que podemos nos dar. Muitas vezes o melhor conselho é ouvir o seu coração e sua intuição. Lembre-se de que nossos modelos de realidade têm data de validade. Mesmo o que consideramos uma verdade absoluta hoje, pode não ser uma verdade absoluta no futuro. Essa questão é maravilhosa para situações em que nossos modelos são ensinados por meio da cultura e da sociedade. Mas é importante compreender que nós também criamos modelos de realidade por meio de nossas máquinas de fabricação de significados. E é aqui que entra a questão 2. Questão 2. Inicialmente significa o que eu penso, significa o que eu penso que significa? Um exemplo aqui, Morty e Shelley Lofcoy possuem um modelo interessante para hackear crenças que tem a ver com desligar a sua máquina de fabricação de significados. E segundo Morty, nós podemos fabricar uns 500 significados por semana. Mas à medida que aprendemos a nos perguntar se isso é mesmo verdade, tenho absoluta certeza de que é isso que está acontecendo. Começamos a reduzir a quantidade de significados. Morty diz que é fácil chegar a 500 a 200 por semana se você simplesmente fizer um inventário interno em intervalos regulares para checar se está criando significado onde ele não deve existir. Então passa a se tratar apenas de prática. Por fim, você para de colocar significado nos acontecimentos e você vai agir com menos intensidade ao estresse e ficar menos aborrecidos com os outros em sua vida. Isso ajuda a seu casamento e posso dizer que vai ajudar no relacionamento com seu chefe e colegas de trabalho. Como CEO que lidera uma equipe de 200 pessoas, constatei com frequência que os que controlam suas máquinas de fabricar significados no trabalho são líderes mais eficientes. Assista a minha conversa com Morty e eu gravei uma conversa mais longa com ele sobre o seu processo Lefkoy de crenças. Esse vídeo tem um grande significado para mim, já que foi o último treinamento realizado por Morty Lefkoy antes de morrer em novembro de 2015. Sinto que é meu dever dividir suas últimas palavras de sabedoria com você. Você pode assistir a experiência na íntegra. Acho que a melhor coisa que podemos fazer em relação a modelos de realidade ultrapassados é nos desapegarmos deles com elegância. Deixe-os para trás. Deixe-os para trás e vamos celebrar nossa extraordinária capacidade de evoluir emocionalmente e espiritualmente pela vida, adotando novas ideias e pensamentos, filosofias e formas de ser e viver. Quando um número expressivo de pessoas questionarem as regras estúpidas e adotarem modelos aperfeiçoados, atingiremos um processo evolucionário da raça humana. E quando um significado de pessoas otimizar esses modelos ao mesmo tempo, teremos uma mudança revolucionária que vai agir como uma tiradeira que nos lançará uma nova ordem impulsionada pelo ímpeto da mente coletiva. Terminando aqui
A verdadeira excelência não é uma função de compreender a visão que se tem do mundo e encontrar nele ordem, lógica e espiritualidade. A verdadeira excelência é compreender porque a sua visão do mundo de ordem, lógica e espiritualidade é o que criou o seu mundo, e assim ser capaz de mudar tudo e sempre. Agora que você examinou com mais atenção como os modelos da realidade se instalam e identificou alguns dos principais modelos de realidade em sua vida, é hora de conectar essas informações à próxima etapa da engenharia de consciência. Na próxima capítulo, você vai descobrir como o seu cotidiano, os seus sistemas de vida se encaixam nos seus modelos e vai aprender a otimizar os seus sistemas para se preparar para o extraordinário. Legal.